Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. Contendo propriedades antioxidantes e alto valor energético, o açaí faz parte do grupo de alimentos funcionais que previne doenças relacionadas ao estresse. Além disso, o açaí possui grande utilidade na indústria farmacêutica e cosmética. Com tais virtudes, o produto tem uma crescente demanda no mercado mundial e já se inseriu no cotidiano das pessoas de norte a sul do país. Dados da Conab apontam um crescimento da produção de 15.000% nos últimos 10 anos, chegando a produzir só no ano passado cerca de 1,5 milhão de toneladas. O resultado disso é que toda sorveteria que se preze possui o açaí em seu mix de sabores. Também cresce o número de casas especializadas na venda do produto in natura ou em um mix com outros ingredientes naturais. No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória de uma das maiores redes de açaí do Brasil. Para isso, convidamos o empresário Sérgio Kendi, CEO da rede The Best Açaí. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, cara. Uma honra para mim estar podendo falar com vocês aqui. Espero que eu contribua muito com o assunto aqui. Vamos começar contando a história e todo mundo que é do ramo empresarial considera a The Best Açaí um fenômeno, né? Como é que foi isso? Como é que foi que surgiu a ideia e como é que você reuniu? Vocês três, né, se reuniram para dar o primeiro pontapé, vamos dizer assim, do The Best Açaí. Então, a história começa na faculdade. Há 5 anos atrás, a gente é bem recente, né? 5 anos atrás, último ano de engenharia civil, aqui em Londrina, na UEL. Eu estava em Marília, que é a minha cidade natal, né? E eu conheci uma loja lá que tinha um sistema de açaí self-service. E eu falei, nossa, cara, que legal. É um negócio que é rápido, é prático. Só que eu não tinha gostado do ambiente da loja, da comunicação, da estrutura. Eu gostei do modelo de self-service de açaí. Eu falei, pô, isso aqui não tem em Londrina. E aí eu comentei com meu pai falou, pô, até conheço esse pessoal que montou a loja lá. Eles estão querendo montar uma franquia, por que não montam em Londrina? Aí eu falei, pai, mas eles não têm muito diferencial, assim, não achei que tem nada de tão especial, eu consigo montar sozinho. Aí o pai falou, você consegue montar sozinho? Duvidou. Aí eu falei, não, consigo. Eu sou bem competitivo, assim, sabe? Aí ele falou, não, então monta lá, então. Corajoso. Já que você é o bonzão. Eu falei, então tá bom, deixa comigo. E aí eu vim para Londrina com essa ideia de montar, só que, pô, último ano de faculdade, o nosso curso é integral, eu não tinha nenhum tipo de renda, não tinha nada. Era só um estudante. Só um estudante, curso é integral, não tinha nem como trabalhar. Nessa época, eu sempre fui dessa pegada de empreender, né? Então eu já vendi propaganda em saquinho de pão, já vendi relógio, nessa época eu estava vendendo pasta de amendoim nas academias e paçoca nos barzinhos, nas padarias. A galera me conhece aqui de vender, encher o carro de amendoim em Marília e voltava para cá para vender. E vendia mesmo? Vendia. Ah, então tá explicado. Eu era vendedor ambulante, assim, de porta em porta. E aí eu falei, bom, eu não tenho esse dinheiro, mas eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, quero montar uma loja de açaí, assim, assado aqui em Londrina. No último ano de faculdade, minha mãe, ela me dá uma mesada por mês para ajudar eu a manter aqui no Brasil. Né? Aluguel. Ela morava no Japão, trabalhava lá. Ah, sua mãe morava no Japão, ou ainda está lá? Não, ela voltou. Certo. Agora ela voltou. Só que eu falei, mãe, quero montar. Ela falou assim, o quê? Montar loja de açaí? Agora que você vai ser engenheiro, que você vai se formar? Ela queria me matar. Depois de tanta dedicação à faculdade? Ela ficou 2 meses sem falar comigo. Certo. Ela falou, você tá de brincadeira comigo, que não sei o quê, você não vai montar loja de açaí não, porque não sei o quê, você vai ser engenheiro. Eu falei, mãe, mas eu tive ideia agora, por que você não falou pra mim antes que eu te dava o dinheiro pra montar uma loja? Eu falei, mãe, mas eu tive ideia agora, assim. Ela falou assim, ó, seguinte, eu não tenho dinheiro, não vou te dar, mas ó, vou te dar uma dica. Melhor você ter alguma coisa e dividir por 2, 3, 5 do que você ter uma coisa sozinho que não vale nada, porque você não construiu, só ficou na ideia. Certo. Eu falei, tá, então eu vou atrás de sócio. Aí eu comecei a ligar para uns amigos, e aí apareceu os dois, os loucos que entraram na ideia, que foi o Matheus Bragato e o Matheus Queiroz. Eles também são engenheiros civis? Da mesma sala, a gente estava na mesma sala, era amigos de trabalho, né? Tipo, era sempre o mesmo grupinho de trabalho, os dois. E aí eu chamei os dois, toparam, só que também os dois pé rapado, não tinha nada. Aí eu sempre conto que... Nem o carro para vender, não tinha nada, não tinha nada. Eu lembro que o Bragata ainda, que o Matheus Bragata, ele era eu falo que ele era o mais complicado na situação financeira, porque ele ia ser pai poucos meses depois que a loja ia inaugurar. Depois de 4 meses ele ia acabar sendo pai. Precisava de um dinheiro para isso, não para... E a família dele nem sabia, ele não tinha dinheiro. Aí ele conseguiu pegar um cartão de crédito do amigo dele emprestado no Nubank, pegou e passou um freezer, porque a gente juntou os 3 e tinha 15 mil reais. Eu peguei meus 5 mil de capital de giro, que eu consegui da pasta de amendoim. Aí ele pegou 3 mil reais do amigo dele no cartão de crédito. Aí o outro, que é o Matheus Queiroz, pegou da tia dele emprestado 5 mil. Montamos nosso investimento inicial, 15 mil reais. 15 mil?
15 mil reais. Olha aí. 5 anos atrás. E aí, o que essa loja tinha de composição? Ela tinha um freezer usado de R$ 1.400 do OLX, que a gente comprou, que o Bragato passou no cartão do amigo dele, de crédito. Nem era o cartão dele. Tinha uma geladeira do OLX, tinha um notebook da faculdade usado, certo, que era o meu. A maquininha de cartão de crédito, a gente era MEI, tá? Então certo, a gente abriu um MEI, no meu nome. E aí a maquininha era do Mercado Pago, aquelas que manda por SMS o comprovante. certo. E mais nada. E 4 mesas de madeira, que a gente comprou. A loja era isso, a composição. Hoje uma loja nossa, uma franquia, ela parte de 250 mil. Então não era o The Best de hoje. E aí, para processar e fazer o açaí, Não, como é que você fez? A gente comprava de fora o açaí, comprava de uma fábrica que mandava pra gente. Só que assim, a fábrica não queria entregar. E outra, detalhe, a gente tinha 15 mil. A gente gastou, acho que, sei lá, 14.200 reais para montar a loja. Sobrou 800 reais para comprar açaí. A gente nem fez conta direito ainda para montar. Foi muito na sorte, assim, né? E aí, na hora de ligar para o fornecedor, o cara falou, bom, não consigo te entregar em Londrina, porque a quantidade é pouca, não é relevante para passar e para entregar. Você tem que ir até Maringá e buscar o açaí. Que coisa, Aí hein? a gente pegou o palio do Matheus Queiroz, da irmã dele, um paliozinho verde azeitona, foi até a rodovia. Aí o cara parou a van, a gente parou o carro dele, cheio de saco de lixo atrás, assim, para não sujar o banco. E aí a gente fez o transporte do açaí, chegou para cá, Londrina, tudo mole, derretendo, e foi assim, né? Então a gente inaugurou a loja, só tinha 8 caixas de açaí. E tem um detalhe, quando você vai na loja hoje, as caixas estão até o topo, assim, cheias, né? Só que embaixo das caixas tem mais caixas de açaí, tem um estoque ali embaixo, então dá sustentação para ela. Certo. E a gente não tinha essas caixas para dar sustentação. E a gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer? Vai ficar lá no fundo, ninguém vai conseguir pegar. Aí a gente tentou colocar jornal, colocou bloco de engenheiro, né? Bloco de cerâmica, colocou um monte de coisa e nada dava certo, caixa de papelão. A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos comprar 4 baldes de R$4 cada um, porque não tinha dinheiro. Certo. Essa é a ideia, né? Não tinha dinheiro. Comprou 4 baldes de plástico, comprou um madeirite de R$15 e colocou por cima, um branco, e colocou as caixas por cima. Aí parecia que estava cheio, o freezer ficou na altura certa. E assim foi a nossa primeira loja, inauguramos lá com um monte de amigos lá comendo açaí. E contaram pros amigos. É lógico, e os amigos foram ajudar. Os amigos foram a primeira inauguração ali da loja. Esse do cartão aí deu uma bobeada, ele podia ter entrado junto. Podia ter exatamente, acreditado. O que emprestou, né? E aí, da primeira loja para a segunda, demorou quanto tempo? Certo. Demorou mais ou menos uns 6 meses. Então 6 meses vocês foram... Só que tem um detalhe, porque primeiro que a gente não tinha salário, né? A gente combinou lá. Pô, tudo que a gente, no primeiro mês, tá? A gente faturou 12 mil reais. Já quase voltou o investimento aí. Mas é muito pouco 12 mil reais, entendeu? Hoje a gente fatura às vezes isso num dia. Certo. Né? Tem loja que fatura um dobro disso às vezes num dia. E aí a gente faturou 12 mil reais. Só que como a gente não tinha custo, porque não tinha salário, era todo mundo trabalhava de graça, né? Tudo que a gente recebia, a gente ia comprando mais mercadoria. E aí a gente foi comprando mais mesa, foi comprando um outro freezer, foi enchendo o estoque, foi sempre investindo mais no negócio. Aí apareceu um rapaz que ele olhou a nossa loja e falou, vocês estão crescendo, mas crescendo o que era? Era de 4 mesas para 6 mesas, entendeu? Aí ele falou, quero montar uma loja assim, vamos montar uma sociedade junto? A gente montou uma sociedade, não era uma franquia, montou uma sociedade na loja da Higienópolis, que ainda tem hoje ali ainda. E aí foi metade grupo. Mas ele era mais um sócio ou era um investidor? Entrou um quarto sócio como investidor. Tá. Aí a gente montou os 3, mais ele a segunda unidade, depois de 6 meses. E ele foi lá trabalhar também, não? Ele foi trabalhar também. Hoje ele não faz parte mais. Deu Esse era a segunda loja na Avenida Higienópolis? Aqui ainda existe essa loja. Essa loja hoje é a mais antiga da rede, né? Que ela manteve ainda. Porque a primeira a gente fechou ela e mudou ela de lugar. Certo. Inclusive a gente vai reinaugurar agora um modelo novo, até aproveitando aqui. A gente vai reinaugurar agora no próximo mês de agosto. Uma loja nova, conceito aqui em Londrina, totalmente diferente, lá na loja Higienópolis, na loja JK, que é a nossa primeira unidade, na teoria. Aí já vai se ver toda a diferença do negócio, né? Sim. Então a segunda loja já entrou um investidor. Entrou um investidor. Aí depois disso, como é que aconteceu a primeira franquia? Como a gente fez um negócio que, era diferente do mercado, por quê? Se eu te falar assim, Marcelo, que cor que é uma loja de açaí? Pois é, eu não sei dizer. Não, mas que cor que é uma loja de açaí, geralmente? Quando você fala uma loja de açaí, o que você pensa? Não, fala você, porque é você que é do ramo. Não, geralmente a galera fala, uma loja de açaí é roxo e verde. De verdade, é isso mesmo. A roxa, você tem, agora eu associei o roxo. Geralmente é roxo e verde. Por causa do açaí. Açaí. Só que é uma coisa que a gente não gostava. A gente falou, uma loja que você entra na loja assim, quer sair correndo. É roxo. Porque incomoda, a cor muito forte, aquele verde junto com o roxo. Não é uma coisa legal, todo mundo faz igual. Não é para um lugar onde você vai comer, né? Onde você vai se divertir. É um lugar que você entra e sai correndo. É isso, entendeu? É a primeira coisa que você mudou. Aí a gente falou, não, nossa loja tem que ser um negócio conceito, tem que ser um negócio diferente. Né? Qual que é o nosso diferencial? É só o modelo self-service, mas a loja também tem que ser diferente.
Então o que a gente viu? Pô, nessa época, era 2017, novembro de 2017. Tava em alta as hamburguerias. Exato. Então o que tem nas hamburguerias? Abrindo uma por semana. O que tem que a galera gosta? Pô, aquele ambiente descolado, mais moderno, então geralmente tem tijolinho, né? Tem aquelas paredes pretas com grafite. Então a gente falou, bom, vamos adaptar isso para o nosso modelo de negócio. Então a gente incorporou isso, pegou o que a gente achava legal, o que dava e montamos uma loja assim diferente. E aí hoje a nossa loja, o pessoal acha até que não é nem açaí. Né? Então é tão às vezes um problema, porque não conhece a marca, porque fala, nossa, a loja é tão bonita que não parece que vende açaí. Então isso Só que esse pensamento nosso, por a gente talvez ser engenheiro e entrar num ramo que não é o nosso, a gente meio que entrou eu falo de copo vazio, né? Sem vícios do mercado. E aí a galera sempre falava, nossa, é franquia? Perguntava se era franquia. Porque a gente fez um negócio que era tão bonitinho, formatado, só que a gente nem sabia que era franquia, nem sabia o que era o conceito de franquia. Certo. E aí a gente falava, não é franquia, é loja própria. Ali, quando vocês, da segunda loja, vocês imaginavam chegar onde? Em 5, 6 lojas? Tá bom? A nossa ideia, como era engenheiro, a gente falava, vamos ter 5 lojas, uma renda extra aqui, vamos ser engenheiro, cada um fazendo alguma coisinha ali. Vocês não tinham desistido da profissão ainda? Não, pô, engenheiro, fiz uma faculdade pública, né? Estudei 5 anos, integral para largar a profissão. Mas aí, da segunda, aí 6 meses, segunda loja. E depois, como é que cresceu? Como é que se tornou franquia? Então, e aí nessa do pessoal perguntar, é franquia? A gente falou, bom, o que é esse negócio? Vamos atrás, pesquisar. A gente começou a ir pesquisar, entender o que era uma franquia. E a gente falou, bom, não é, mas agora vai ser uma franquia. Então a gente começou a formatar o nosso negócio com documentação, com contrato, com COF, todas as coisas que precisa juridicamente e também na parte de processo da loja para virar uma franquia. E aí chegou um rapaz, que é o Júnior, né? Hoje ele é o nosso primeiro franqueado da rede. E ele chegou e falou, bom, eu vim de Ponta Grossa e eu vejo que a loja de vocês está bombando aqui na hora do almoço. Né? Sempre dava muita criançada do colégio ali que tinha tem do londrinense, né? Ia lá. Vai lá depois do almoço, comia um monte de açaí e sorvete. Eu quero montar um negócio aqui ali na Saúl Quinde. Como é que eu faço? Zona Norte de Londrina. Zona Norte. E aí eu falei, bom, a gente está formatando um modelo de franquia. Você quer? Eu quero. Então tá, mas a gente não sabe como é que vai ser. Primeira unidade, a gente tem aqui nosso faturamento, a gente mostrou para ele como é que funcionava, quanto que sobrava, quanto que ele ia investir. Cara, eu gostei. E o Júnior, ele era gerente, na verdade ele foi frentista de posto, depois ele virou o gerente do posto e mudou para Londrina. E a esposa dele estava junto com a minha. Daí que foi até o contato, que ele acabou se interessando, só que eu não conhecia ele. E ele acreditou, porque o primeiro franqueado é sempre o louco, tá? Porque hoje é fácil comprar franquia nossa. Hoje tem Mas antes... hoje tem 300 unidades. Você falou do primeiro franqueado. Ele montou e deu certo, é isso? Então, e ele montou. Quando ele inaugurou a loja dele, olha que coisa, nessa época a gente tinha 2 lojas operando, ele montou a primeira franquia. A gente tinha 2 unidades que juntas faturavam, acho que 58 mil, 59 mil, as 2 juntas ali no mês. Você considerava pouco? Eu achava que eu tava rico já. Já era bom? Não, eu achava que eu tava rico. Entendeu? Vender 60 mil reais de sorvete. Claro, quem que consegue? Muita gente não consegue. Eu achava que eu tava rico. Falei, nossa, meu Deus, ganhei na loteria. Era essa a minha visão. E ele montou a primeira franquia. Só que quando ele montou a loja dele faturava sozinho mais que as 2 juntas. No primeiro mês, a loja dele faturou acho que 70 mil reais. Você falou, opa. Eu falei, caramba. Ou nós erramos aqui ou acertamos ali. Não, foi 2 coisas que passou. Puta, que legal, mas, nossa, por que ele é nosso? Entendeu? Foi as 2 coisas que passaram na cabeça. E aí a gente falou, bom, mas peraí, vamos entender o que aconteceu. Aí a gente falou, bom, o que a gente descobriu naquela época? Que a loja dele era muito maior do que as nossas 2 e domingo faturava muito mais do que a gente. Porque a nossa loja virou um point aos domingos. E a nossa loja, como era menor as lojas antes, não tinha tanto fluxo no domingo porque não comportava. A gente falou, opa, o negócio é montar lojas que são maiores porque domingo dá muito movimento. E ali é onde dá o pico de faturamento nosso. Aí dali, como essa loja começou a bombar aqui na região, começou a aumentar o faturamento. 70, 80, 90, né? Hoje fatura mais de 100. E começou a aparecer um monte de possíveis franqueados também. Porque havia loja, nós quero montar isso aqui em Rolândia, posso montar? Quero montar isso aqui em Arapongas, quero montar... Aí começou a chover de gente. Aí começou, porque como é que vende franquia? O que vende franquia é um negócio que dá sucesso. As pessoas enxergam e falam, nossa, também quero ter um desse. Geralmente é o cliente da loja que quer comprar uma franquia. E não é tanto nas feiras como alguns consultores tentam vender? É muito mais o cara que já provou e olhou. Eu sou o próprio consumidor. Essa pessoa conhece o seu negócio, conhece o produto e acredita naquilo. O cara falou, eu só consumo isso, então eu quero montar uma igual. E aí começou a aparecer um monte de franquia. E aí a minha mãe apareceu de novo. Minha mãe estava no Japão e ela falou assim... Já estava falando com você? Não, agora estava falando já, fazia tempo já, né? Depois da primeira unidade que ela viu que estava dando certo, ela começou a acompanhar.
E ela falou, nossa, eu quero voltar pro Brasil, mas eu quero montar uma loja para mim também. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí a gente foi lá e montou. Ela tinha o capital de trabalhar lá? Ela tinha mais ou menos capital. Na época ela tinha acho que 40 mil reais, só que a loja custava uns 115, a loja naquela época custava, né? E aí ela tinha só 40 mil só. E ela veio pra cá, a gente parcelou um monte de conta, ela montou a loja em Biporã, ela tem uma franquia hoje em Biporã, e ela pagou as contas dela em 8 meses da loja. Tipo, pagou mais de 90 mil de conta, tipo, em 8 meses. E ela na operação, hoje, tá até hoje na operação. Não tem negócio que foi melhor que esse, para esses 40 mil dela, hein? Sim. Hoje ela tem 2 franquias ainda, né? Aí hoje eu jogo na cara, né? Cadê, né? Aquilo lá que você falou que não dá certo, né? Eu já dou aquela cutucada, assim. Mas aí depois disso começou a aparecer sozinho, né? Tudo orgânico, né? Que a gente fala, que pô, pessoas que vêm na loja se interessam. Biporã, então, foi a primeira cidade fora de Londrina? Foi a primeira fora de Londrina. E depois? Aí depois foi Arapongas, depois veio Rolândia, aí depois veio Apucarana, aí veio Campo Mourão, Toledo, começou a crescer aqui no Paraná, Cascavel, né? Aí foi crescendo. E aí você já tinha o padrão, o modelo formatado, é isso? Já tinha o modelo formatado, mas a gente ainda não tinha uma indústria que fabricava o sorvete de açaí. Como vocês faziam já, com várias franquias? Então, a gente tinha uma fábrica parceira e ela entregava para os nossos franqueados. Só que o problema é que a gente não garantia o padrão, sabe? Às vezes às vezes o açaí não vinha legal, ele falava, não, porque é fruta. Fruta, que realmente tem dessas, né? Tipo, fruta tem safra. Não tá fora da safra, agora tem que comer assim mesmo. Eu falei, pô, mas eu não posso falar isso pro meu franqueado, pro meu cliente. Né? Principalmente pro cliente. Agora, quando é nosso, porque o cliente era meu na ponta, não era deles, né? A gente era o cliente deles. Então, a gente, não vende coisa que a gente não come, né? Então, a gente joga, sei lá, volta para trás para o açaí, faz outro, mas não manda uma coisa que a gente não consome, né? Então, quando vem a indústria, na loja número 8, a gente começou a ter problema com essa indústria, e aí a gente conheceu uma fábrica de sorvetes que era no fundo de uma casa em Araponga, a gente falou, nossa, não é um negócio tão complicado. Então a gente consiga fazer isso. Só que, a gente nunca nem imaginava como fabricava sorvete. Até a gente começou a acompanhar essas fábricas, né? A gente foi muito de olhar, copiar e fazer melhor, assim, sabe? Essa é a nossa principal habilidade, né? Eu falo que o empreendedor, ele não precisa ser um inovador, nem um copiador, ele tem que ser um aprimorador. Ele tem que ver as coisas, copiar e aprimorar. Essa é uma receita, hein? Para você que quer abrir um negócio. Não precisa ficar inventando, né, as coisas. E aí a gente foi lá e percebeu como é que fazia, só que a gente não tinha capital para montar uma indústria, né? A gente comprou umas maquininhas de sorvete. Naquela época a gente fabricava no dia 20 caixas de açaí. Então, por dia. Das 7 da manhã às 9 da noite, lá na maquininha bem devagar, fabricava 20 caixas de açaí por dia. Não era a nossa demanda total, a gente tinha muita demanda, sei lá, de mais de 50 por dia de consumo já. A gente pegava do paralelo do fornecedor para abastecer a nossa produção. Aí só que foi crescendo, a gente foi pegando 12, 15 lojas, a gente mudou aí para uma indústria que era aqui perto ainda, inclusive, próximo da UEL também. Aí comprou uma máquina um pouco mais robusta e começou a fabricar tudo. Aí a gente começou a ganhar volume. Só que isso já era 2019, né? Depois de mais ou menos um ano, assim, um ano e meio de negócio. E aí só que a gente montou uma indústria que era para atender 30 unidades. 30 unidades. Só que a nossa expectativa era, sei lá, ficar 2 anos naquele prédio, naquele imóvel, né? Deu 8 meses, já estava já com 32 unidades. Não dava mais? Não dava mais. Que coisa impressionante. E aí, esse foi um dos nossos problemas. A gente teve que se virar nos 30, teve que alugar terreno do lado, pegar poste de energia de outro lugar para usar, porque a energia da rua não comportava, usar container, um monte de adaptação para funcionar a fábrica operando ali. E nisso veio a pandemia também. Certo. 2020, né? A gente estava lá... A pandemia atrapalhou muito ou não? Ou não atrapalhou vocês? Então, atrapalhou sim, né? Não tem como falar que não atrapalhou, né? Mas eu comento que para a gente foi até uma coisa positiva, no final das contas. A gente começou o ano 2020 com 19 unidades e fechou o ano com 71 unidades, na pandemia. A gente inaugurava a loja com fila e o pessoal de máscara na fila, espaçado lá de 1 metro, respeitando as normas da vigilância sanitária, mas tinha fila. E aí já saiu do estado? Não, já estava fora, já tinha acho que uns 4, 5 estados já atuando já. Olha! Na pandemia, então, só que o que atrapalhou na pandemia? A gente não tinha faturamentos expressivos, né? Porque tinha restrição de horário, tinha restrição de número de mesas por unidade, então a gente ficava para fora e ia embora porque não podia entrar por causa da aglomeração. E entrega delivery não era muito... Não era nessa época, né? Só que a gente foi um dos pioneiros no Brasil a ter delivery de açaí. Quando começou a pandemia, a gente já tinha esse modelo de delivery. Então a gente já estava preparado, só que a gente não tinha em todas as unidades. A gente só replicou nas que tinham para as demais. E aí meio que a gente andou, meio que surfou a onda ali do delivery, sabe? Isso ajudou muita gente. Quem gostava
Queria, acabou. Quem gostava, era fácil de fornecer, né? Então, em 2020, você terminou com 71 franquias. 70 unidades. Impressionante, hein? Para muita gente que acha que se eu só vou ter franquia se eu tiver do meu lado aquele investidor multimilionário que vai pôr aqui 50 milhões. No caso de vocês, não precisou. A gente nunca teve um investidor multimilionário. Eu lembro, o pessoal comentava, pô, vocês achavam que tinha algum banco investindo, algum cara muito grande. Não sabiam que era 3 jovens empreendedores que estavam com 15 mil reais e construiu tudo isso. E empreendedor mesmo, porque eles não são da área de administração de empresas, por exemplo, não é? Nem eram da área de alimentação, né? Exatamente. São engenheiros. Sim. E aí hoje, né? Hoje, depois dessa indústria nossa, ela aguentou até 100 unidades, que era para aguentar 30, lembra? Sei. A gente conseguiu ficar com ela até 105 unidades. Só que assim, era um caos. Eu tinha que agradecer quando chovia. Essa era uma situação, porque quando chove não vende, né? Certo. Então, o dia que chovia, eu falava, obrigado, Deus. Porque vai dar, o que tem lá vai dar. Porque era um caos, a gente não conseguia entregar, não tinha produto suficiente para entregar para as franquias. Quando fazia um solzinho, faltava produto, chegava mole, era um caos. E aí a gente comprou um terreno, né, em Biporã e construiu uma indústria lá do zero, que é hoje que está operando hoje. Aí lá, você tem que conhecer, inclusive, lá, a indústria é show de bola. Vamos visitar. São 5 metros quadrados de construção hoje. Uau! É uma indústria gigante, né? Tipo, o pessoal não tem noção. Quando e os chegar equipamentos, vocês sabiam tudo? Como é que é? A gente foi aprendendo. A gente não sabia nada, inclusive. Entendeu? Compraram hoje tudo. A gente foi comprando tudo, mas a gente, assim, sempre pesquisando, né? Acho que a nossa ideia é do aprimorador, né? Então a gente visitou várias indústrias. A gente foi visitar a indústria no Pará, a indústria no estado de São Paulo, Santa Catarina, as maiores que a gente conhecia. Visitamos, aprendemos com eles e meio que colocamos as coisas que a gente achava que era importante na nossa indústria. E aí virou um monstro que é hoje a nossa indústria lá. Então a gente tem 5 mil metros quadrados, hoje a gente fabrica 2.500 caixas por dia. A gente fabricava 20, hoje é 2.500, que corresponde a 25 toneladas de açaí por dia. Uau, é muita um volume, coisa, hein? Se você chegar lá, você fica, você não acredita no tanto que fabrica e só para o The Best, né? Então... Uma outra pergunta, o projeto da indústria, vocês mesmo que fizeram como engenheiros ou não? Então, ou vocês não atuam como engenheiros? Não, a gente usou bastante conhecimento nosso. Só que é um nível tão específico, tão aprofundado, que precisa de gente a mais para ajudar. Porque, não tem como ficar só fazendo um projeto, tem que cuidar da rede, né? Tem que cuidar das lojas. Então, a gente teve alguns parceiros para ajudar, construir projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico. A gente não fez isso, a gente só tinha uma noção, né? Ajudou, orientou. Então hoje a fábrica aguenta. Essa fábrica vai aguentar até quantas franquias? Hoje, o jeito que ela está hoje operando, porque lá a gente tem fases de expansão. Certo. Hoje ela está na fase 1 e a gente está acabando agora a fase 2, que vai ficar pronta agora no final de novembro. E tem a fase 3 já dela e já tem a quarta que a gente está começando a olhar. A fase 1, ela opera até mais ou menos 290 unidades, a gente está meio que no limite, né, de operação ali, 290 a 300 unidades ali. Agora a fase 2 já vai para 550 unidades. A fase 3 já vai para mais ou menos umas 1.200 a 1.400 unidades. Impressionante. Então a gente fez por bloco. Para isso, está preparado. Né? Estamos preparados. Ou seja, está tudo planejado. Está no planejamento. Que for crescendo. A gente apanhou muito assim, porque como a gente dobra de tamanho todo ano, então nunca está confortável. Porque imagina, você fez um processo para esse ano, para 30 lojas. Aí daqui a pouco você tem 70. Muda tudo. Muda o número de pessoas, muda como a gente separa as coisas, como a gente entrega, como a gente organiza, muda tudo. Aí chegando ano que vem, você fala, não, agora tá certo. Aí dobra de novo. Aí é outro caos de novo. Então você nunca está confortável, né? Então a gente está sempre tendo que adaptar todos os processos. Então esse é um dos maiores problemas. Então a gente falou, bom, vamos fazer algo um pouco mais planejado, mesmo que é difícil de planejar. Então a gente colocou fases de etapa de projeto, então a gente acelera conforme está crescendo a rede, né? Sérgio, hoje nós podemos afirmar, o The Best Açaí, nesse segmento, hoje chegou a ser a maior franquia do Brasil, não é isso? Sim. Com muito esforço, né, e diariamente vive esse negócio 24 horas, mas hoje a gente é o maior de segmento disparado, assim, né? Hoje são quantas franquias? Hoje a gente tem 248 unidades, mas já tem mais de 300 unidades vendidas já. Então, as outras em implantação? Outras estão em implantação. E a característica é qual? São lojas mais de rua do que de shopping, né? Isso, ou na já verdade, tem The Best Açaí em shopping? Não tem shopping. Porque assim, o nosso negócio ele não precisa de fluxo, sabe? A gente gera o fluxo. Então a gente prefere pegar pontos que sejam mais em ruas, né? Ou em bairros, ou até centros assim, porque o fluxo é nosso. Então a gente gera o fluxo porque o produto é acessível, ele é rápido, né? A gente até fala assim, pô, eu sou a pessoa, né? Ou a gente é a empresa
que faz você sair da sua casa no domingo e pegar a fila à tarde. Né? Então a gente faz a galera sair de casa para ir no The Best. Então a gente não precisa necessariamente de um ponto bem localizado. Pô, lógico que é importante, mas é uma estrutura legal, um prédio. Geralmente as nossas lojas em cidades assim de 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, vira points na cidade. Então, pô, o pessoal de domingo tá lá, sabe? O pessoal se encontra lá. É verdade. Então a gente não precisa do shopping para isso, sabe? E Então, hoje o faturamento estimado para 2023, você tem aí de cabeça? Tem, a gente tem. Nosso faturamento, a nossa projeção é de 350 milhões de faturamento esse ano. Quem que imaginava, hein? Gente vendendo açaí. Ticket médio de 15, 18 reais ali, ticket médio. Olha, não precisou inventar a roda, não é? Só conta, hoje são quantos produtos por loja, como é que é? Então, a loja, ela é composta por 12 sabores de açaí. Então, o pessoal fala, mas como assim 12 sabores de açaí? Né? Afinal, é uma fruta só. Mas são variações do açaí. Então, pô, tem o açaí tradicional, né? Aí depois tem o açaí diet, que é com zero açúcar. Aí tem açaí com a banana, tem o açaí com o morango já batido, já pronto. Tudo combina bem, hein? Isso. Aí tem o açaí com chocolate preto, com chocolate branco, tem o açaí com mousse. Aí depois tem o açaí com ninho, creme de avelã. Aí tem açaí com creme Kinder. A gente vai lançando variações mensalmente. Fica o que o povo gosta. Fica o que o povo gosta. Tem açaí com amarena, que é uma cereja negra importada. Tá, aí depois a gente tem 24 sabores de sorvete. Isso vamos esclarecer. Por que pôs o sorvete junto com... Porque quando o pessoal fala, nossa, eu não gosto de açaí, não vamos lá não. Não, mas lá tem sorvete também, vamos sim. Né? Então fica fácil, né? Não tem quem não queira ir lá, porque todo mundo gosta de sorvete ou de açaí, um dos dois é pegar. Mas você tem uma coisa aí, você disse que só não gosta de açaí? Quem não prova, né? Quem não prova o The Best. Porque assim, geralmente a pessoa fala, nossa, eu não gosto de açaí. Mas você fala, você já tomou o nosso? Não, nunca tomei, mas eu não gosto. Falei, tá bom, ó, prova, se você não gostar, tudo bem, eu te dou outro dinheiro de volta, tá? Só pega uma colherzinha, dou pra ela. Nossa, pior que é bom mesmo, viu? Sempre tem desses. É batata, né? Então é questão do... Geralmente o pessoal toma um açaí, que é um... Tem um açaí realmente que é um pouco mais forte, a gente fez um açaí não, que é para ser realmente mais comercial, que é para agradar o paladar de todo mundo, né? Leve. É para ser leve, não é um negócio que é forte, que você fala que você come e não quer comer mais. Não, você quer comer mais de vontade, né? Entendi. Então, essa é a nossa... E depois a gente tem mais uma bancada de toppings, né, de acompanhamentos, que tem mais de 40 ali, que tem, tem as frutas frescas, tem morango, banana, kiwi, abacaxi, manga, uva, né, uva sem semente. Tudo isso vocês que fornecem os franqueados? Só as frutas que não. Frutas você vai comprar localmente. Aí depois tem os toppings. Orientam. A gente só orienta onde vai comprar, o preço que vai ser pago. Mas aí tem a granola, tem o confete, creme de avelã, vem tudo. A gente manda para o franqueado tudo na porta dele, ele só abastece e organiza, limpa e atende. Que logística também que tem que ter isso. Explica pra gente a logística. Então, esse é um dos nossos os principais gargalos, né? Porque o Brasil, ele é um país continental, né? Então, mas o Brasil é um excelente país para empreender, né? O pessoal fala que é difícil, aqui é ruim, isso aí é conversa. Isso aí é para quem realmente quer colocar a desculpa na frente da solução, né? Mas a dificuldade que a gente tem hoje de crescer tão rápido, qual que é? É realmente entregar nessas lojas, porque a entrega hoje é nossa, a logística é nossa. A gente tem uma frota hoje. A gente tem hoje 14 caminhões grandes, que carrega mais de 30 mil quilos cada caminhão. Que estão em quantos estados hoje? Que hoje a gente está em 8 estados, já está indo para 9 agora. Para 8 estados esses caminhões? Vai para 8 estados de atuação hoje. Então, para mim entregar lá, a gente vai chegar em Cuiabá agora. Certo. Longe daqui dá quase 22 horas de viagem, né, de carro. Vai ser caminhão um sucesso. Pelo clima de Cuiabá vai ser um sucesso, né? Vai, com certeza. E aí para chegar lá, tem que ter uma rota de entrega, senão fica caro o frete. Então a gente tem que preparar sempre crescer em espiral, né? Para a marca ir crescendo em espiral também ganhando força, mas também para que tenha essa rota até chegar naquela loja ali onde a gente vai montar. Então, quero montar hoje lá na Bahia. Não dá ainda, tem que esperar passar os outros estados para depois chegar lá. Então tem que ser etapa por etapa. Você não faz nada para queimar, né, a marca em algum lugar, né? Primeiro se prepara. E primeiro aí a gente pensa sempre também no franqueado, né? Que é o nosso sócio, querendo ou não, né? Porque assim, se o franqueado montar muito distante da gente, ele tem que ter mais estoque. Ele tem que investir mais. E às vezes a gente é muito pragmático com números, né? A gente é dinheiro e a gente sabe fazer conta. Então a gente fala, não vale a pena às vezes montar porque o estoque vai ficar tão grande que vai ficar caro o investimento inicial. Aí ainda não vale a pena. Então agora quando tem mais lojas, divide esse estoque que vai ao caminhão. Aí fica um investimento mais seguro e mais barato. Vocês têm franqueados com mais de uma loja, mais de 2 lojas? Com certeza. Esse eu acho que o nosso grande diferencial é que assim, geralmente as franquias, como é que você mete numa franquia boa se ela é ruim? Primeiro, você pergunta os franqueados se eles queriam vender a loja deles. Falou, quer vender essa loja aí? Os
Se quiser vender, é porque, sai. Não, ixi, não gosto, chega no nosso para ver se ele quer vender. Ixi, o cara briga com você ali na hora, entendeu? Não quero, né? E também pergunta se ele tem mais unidades, ou se ele montaria mais unidades. Certo. A nossa franquia hoje, a gente é bem famoso no mercado porque a nossa rede ela tem uma média de 2,2 franquias por franqueado. Uau! A gente tem franqueado com 1 ano, o cara já está com 4 unidades. 1 ano. Né? Tipo, é algo realmente incrível. Impressionante. A gente tem franqueado com 7 unidades, franqueado com 5 unidades, né? Franqueado que tem a família inteira. E não necessariamente na mesma cidade. Não, franqueado, porque a gente tem 20 lojas próprias, né? Ah, tá. A gente não tem só aquelas 2 lá que a gente montou, a gente montou depois mais 18 lojas. Inclusive capitais, vocês foram com loja própria? Sim, a gente tem em Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul, tem em Belo Horizonte e tem em Londrina e depois temos no estado de São Paulo, que é onde a gente era ali, né? Eu sou de Marília, o outro sócio era de Garça. Ah, isso eu ia te perguntar, para Marília você foi? A gente montou lá, a gente tem 2 lojas próprias lá, onde tinha um concorrente lá. Então, por isso é um sucesso. Quer dizer, o franqueado não quer vender, mas quer ter mais uma franquia. Sim, é muito famoso isso, né? O pessoal, a gente tem a cultura de montar mais unidades. O cara que tem uma unidade só é porque ele acabou de montar a loja, ou ele está num lugar que realmente não tem onde ele crescer, né? Sabe? Não tem mais espaço geográfico. Outra coisa, o açaí que você compra vem do Pará, porque é no Pará onde está a produção de açaí no Brasil, é isso? Na verdade é assim, o açaí ele dá na Amazônia, né? Então ele dá em alguns estados ali. Ele dá no Maranhão, dá no Macapá, dá em vários lugares ali diferentes. Só que o melhor açaí, que é o que, no nosso ponto, nossa opinião, né? Porque daí é opinião, né? Gosto é opinião. Mas pra gente o melhor açaí é o do Pará, né? Porque ele tem uma cor diferente, o nosso açaí não vai corante. Geralmente você pega um açaí que você coloca na boca, a língua fica roxa. Né? O nosso não, ele não vai corante. Só que a cor é natural da fruta. Então a cor, o sabor, a textura que dá da caixa também vem por conta da onde que vem o açaí. E o nosso vem lá de Belém do Pará. Então a fábrica tem que ficar bem próxima da onde é a extração do açaí para chegar rápido na fábrica e vem de lá para a gente um caminhão fechado e não vem a fruta, porque o pessoal acha que vem a fruta. Isso é bom explicar, né? Não tem o risco de doença nenhuma. Que teve às vezes acontece umas notícias assim, a pessoa morreu porque comeu, sei lá, alguma coisa e deu doença de Chagas. Só que o que acontece? Esse é tão grave, lá é tão rigoroso esse tipo de processo que é proibido sair qualquer fruta do Pará que não seja industrializada. Então só vem para a gente a polpa de açaí congelada. E na indústria eles fazem esse beneficiamento da fruta, que é o quê? Eles lavam a fruta com hipoclorito de sódio e depois pasteuriza ela também. Mata tudo quanto é bactéria. Tudo quanto é bactéria. Então para a gente já vem totalmente seguro. Então quando você olha esses casos, geralmente acontece o quê? É o pessoal que come lá no Pará. Geralmente você pode ver que é tudo lá, não tem casos aqui no estado de São Paulo. Normalmente a fruta... Que daí o pessoal aqui, tem um pé em casa, vai lá, pega a fruta, não limpa lá direito, não lava lá direito e aí acaba tendo a contaminação, né? Então o daqui que é fora do Pará é totalmente seguro. Né? E você pode comer sim, não é porque é o do The Best não, de qualquer outra marca também, porque tem essa segurança alimentar mesmo. As indústrias cuidam mesmo. Que é algo sério, né? Não pode brincar com alimentação. O Sérgio Kennedy, para a gente finalizar, temos um minutinho só. Que conselho você dá para quem quer empreender? Baseado nisso, no sucesso que você teve, você e seus sócios, né, com o The Best Açaí. Eu acho que o empreendedor, ele tem muito essa mania de querer inventar roda, sabe? Eu acho que ele não precisa inventar roda, a gente não inventou roda. Né? Eu falo que o Brasil, porque é um país muito bom para empreender? Porque geralmente aqui os empreendedores não são tão preparados assim. Né? O mercado é muito inexperiente. Então qualquer mercado geralmente tem um espaço. Você pode fazer algo diferente, você pode aprimorar alguma coisa e criar algo que tem um diferencial, mas que você não inovou assim. Certo. E cuidado também, porque o que acontece? A pessoa fica na sua bolha do seu mercado. Então eu não olho para os meus concorrentes. Eu olho para os concorrentes, eu olho para Burger King, para McDonald's. Eles são minhas referências de mercado. Depois eu olho, sei lá, para o Starbucks. Então eu não estou olhando para o pessoal que vende açaí aqui em Londrina, eu estou olhando para as grandes marcas. Então acho que o empreendedor ele tem que parar de olhar para a sua bolha, ser um aprimorador e não um inovador de negócio e, primeiro, ter coragem para fazer algumas atitudes e estudar. Eu todo dia, quem me segue no Instagram, depois fazendo um jabá, me segue lá, Sérgio Kennedy, eu sou meio com blogueirinho, então me segue lá, precisa acompanhar minha rotina. Mas eu acordo 4h30 da manhã todos os dias. Eu leio 1 hora por dia sem falhar, depois eu faço minha academia, faço minha atividade física e vou trabalhar depois. Todos os dias, de domingo a domingo. Né? Então isso é rotina, não é à toa que chegou onde chegou. Então, eu acho que tem muito espaço no Brasil para crescer. Acho que realmente escolher um mercado e se aprofundar. Sérgio Kennedy, CEO da The Best Açaí, muito obrigado por esse bate-papo. Grande abraço, mais sucesso ainda para vocês. Eu que agradeço. Obrigado, gente, pelo espaço. Espero que tenha motivado aqui vocês, que eu possa contribuir um pouquinho com a minha história. E tamo junto. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.